Tudo bem, Camila? Você fechou seu áudio aí na transição. Pronto, aqui. Boa tarde, meninos. Sejam Boa, bem-vindos. boa tarde, Camila. Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo, Léo, tudo ótimo, Horta. Vou deixar vocês aqui para esse bate-papo, mas estou aqui na coxia, viu? Qualquer Fica na coisa, coxia, tá? Não vai embora, não. tá certo. Valeu, Camila. Tudo bem, Horta? Tudo bem com você? Tudo bom, Léo? Tudo tranquilo? Quer dizer, tudo tranquilo não, esperando esse calorzão que aqui em Brasília já começou a dar as caras. Hoje foi um dia bastante quente, nós estamos agora com 32 graus, mas ao meio-dia nós chegamos a ter 35. Todo mundo sabe que Brasília é muito quente ao meio-dia, mas hoje foi particularmente danoso. Espero que não continue, porque a previsão é que nós cheguemos a 40, né? Mas já começou a chover aí, né? Olha, aqui não. Aqui está muito sol e muito aberto. Talvez em outras áreas de Brasília, sim. Porque Brasília é assim, né? Brasília chove de um lado da rua e não chove do outro. É uma coisa impressionante. Não, digo, mas a primeira chuva depois de inverno já aconteceu. Ah, sim, já houve, mas a ideia é que os próximos 10 dias nós tenhamos muita seca aqui em função do que está acontecendo. Então está todo mundo preocupado. Não, e imaginar que isso está acontecendo na última semana do inverno realmente é preocupante. Mas, Horta, que alegria, hein, cara, hoje ver o nosso presidente ali no palco das Nações Unidas, fazendo com que a gente voltasse a ter orgulho de ser brasileiro. Como é que você viu esse discurso do presidente Lula no dia de hoje? Então, Léo, realmente comparar com o que era Bolsonaro até... Eu acho que está ficando contraproducente. Eu acho que para o próprio governo Lula está ficando contraproducente ficar o tempo inteiro comparando com o que era Bolsonaro, porque realmente aquilo era abaixo da crítica, né? Eu não acho que esse tenha sido o melhor discurso do presidente Lula. Acho que ele fez um discurso técnico, ele abordou muitos pontos, muitas bandeiras, não centrou numa coisa específica como ele fez em outros momentos. E nós estamos tendo uma Assembleia da ONU perigosamente esvaziada, né? Todos os que estão participando efetivamente lá e que dão esses testemunhos, e a gente que está acompanhando isso, conhece um pouco, sabe que a Assembleia está esvaziada. A Assembleia, por exemplo, sem a presença do Putin, sem a presença do Xi Jinping e de alguns outros líderes internacionais importantes, ela de alguma maneira sinaliza que a colagem desses novos tempos, né, fazer esse cenário geopolítico voltar a funcionar um pouquinho mais azeitado, não parece uma tarefa fácil. E o presidente Lula, obviamente, se qualifica ali como uma dessas figuras que pretende fazer com que esse jogo Oriente-Ocidente, Norte-Sul, acabe sendo mais próximo dos objetivos de paz, de luta contra a desigualdade, de luta contra as alterações climáticas, né? Mas eu não sei o quanto a comunidade internacional vai assimilar essas questões de forma tão fácil, especialmente se a gente comparar com o que foi o discurso do Biden logo em seguida, né? Foi uma coisa realmente muito dura. Eu não cheguei a ver o discurso do Biden, mas, assim, lógico, a gente está na torcida, né? Eu vejo, por exemplo, quer dizer, eu senti um discurso apoteótico do presidente Lula, principalmente, Horta, pode parecer bobagem, quer dizer, mas eu acho que assim é a volta de um super-herói, né? Se a gente olhar, vamos dizer o seguinte: se o Brasil fosse uma história em quadrinhos, o Lula claramente seria o super-herói. O Bolsonaro tem cara de vilão, atitude de vilão, com seus filhos vilões, né? E aí o Lula volta nesse palco, quer dizer, propondo a paz, justiça no mundo, tal. O Zelensky, né? O capitão, o soldadinho lá do Biden, sem aplaudir o Lula. Aí o Biden vem depois, já velho, cansado, tal, pedindo apoio, que todos os países deveriam apoiar a Ucrânia. Sinceramente, eu não vi exatamente o que o Biden falou, mas eu acho que o Lula arrebentou a boca do balão, cara. Assim, mesmo que não sei se foi o melhor discurso dele, mas eu acho que tem um simbolismo aí espetacular. Não, para nós tem todo o simbolismo do mundo, né? Quem coloca o Lula na ONU somos nós, Léo. A gente tem que lembrar disso. Foi a nossa briga voto a voto ali, casa a casa, que nós brigamos em outubro do ano passado. Quem acompanhou aquilo sabe quantas vezes, Léo, nós ficamos aqui cobrindo os debates, lembra? E ficava todo mundo nas telinhas e vendo como é que a gente ia se ligar com essas novas tecnologias e como é que a gente ia fazer estratégias para buscar espaços de rede. Quer dizer, foi uma briga do país inteiro, ou pelo menos da parte progressista do país todo, que levou Luiz Inácio Lula da Silva de novo à ONU para que a gente
pudesse ver ele levantar essas bandeiras. Mas ele levantou muitas bandeiras, né? Ele falou de Cuba, ele falou do Assange, ele falou da questão climática, ele falou da recuperação do Brasil, ele falou da desigualdade, ele falou da guerra da Ucrânia. Como ele pulverizou muitas bandeiras, né? Ele se colocou na condição de o grande líder que, de alguma maneira, pode lidar com todas essas questões ao mesmo tempo, mas ele não trouxe, como em outros discursos ele tinha trazido, uma carga emotiva tão forte para um desses assuntos, né? Então, que nem eu disse, se comparar com o que nós tínhamos, é indiscutível. O retorno dele já é algo muito bom. Mas foi um discurso muito, muito técnico no sentido de, olha, eu vou pegar esses pontos, vou comentar essas questões e vou ir adiante. Acho que a minha grande pergunta é, de que forma a comunidade internacional vai ficar impactada por isso, né? Os Estados Unidos acabaram, o discurso do Biden acabou mudando um pouco o foco dessa discussão. Mas o que você achou do discurso do Biden de tão importante? Deixa eu até só dar um pitaco antes de devolver, porque eu acho o seguinte, quer dizer, a posição que já está consolidada, na verdade, a meu ver, e que não depende dessa Assembleia, é o esvaziamento do chamado Ocidente, né? O Sul global, como se convencionou dizer, a maioria global, cansada dessa hegemonia imperial, tal. Independente da Assembleia, quer dizer, quem discursou ali, quer dizer, vamos dizer assim, com o physique do rol do líder, foi o Lula. O que o Biden falou que pode ser tão importante? Porque o Biden, assim, quer dizer, existe um eclipse, né, do império, de certa maneira. Existe a figura do Biden velho, bastante envelhecido fisicamente e até com dificuldade de pronunciar algumas palavras. Ele foi muito forte ali naquele momento. Mas o Biden, ele retoma os discursos dos democratas da década de 70 e ameaça o mundo com os seus valores. É interessante falar disso, né? Mas os americanos aprenderam na década de 70 a ameaçar o mundo com democracia, direitos humanos e crescimento econômico. Isso não era um convite à ação conjunta, mas era uma ameaça de influência dentro dos países a partir daqueles valores. O Biden retoma essa perspectiva, ele cita claramente: não vamos deixar o Irã ter armas de destruição em massa e temos que lidar. A Rússia é a responsável por toda essa questão de guerra e vai ter que pagar por isso. E a terceira coisa que eu achei tremendamente violenta, ele diz: precisamos nos organizar, e quando ele fala nós, é óbvio que o nós dele é o norte global, é o que ele chama de mundo ocidental civilizado, né? Mas precisamos nos organizar para lidar com China issues, como ele chama, com as questões da China. Veja, a China não é mais um país, a China é um inimigo difuso, com enormes questões que estão colocadas ali, que precisam que o mundo se organize em cima. Então foi um discurso muito agressivo, foi um discurso que tocou de maneira muito lateral nas questões que o Lula tinha tocado anteriormente, foi um discurso muito mais pobre do ponto de vista de sentido, mas como nós estamos falando dos Estados Unidos, ele ainda leva muita, muita força por conta dessa capacidade que eles ainda têm de direcionar os interesses internacionais. Eu estava vendo aqui, porque eu também não tinha visto o que o Zelensky tinha falado, né? O Zelensky falou o seguinte, vamos pegar aqui, vou botar na tela já a fala do Zelensky. Ele diz assim: lamentou não ter um arsenal nuclear contra a Rússia. Eu acho que isso aí, ressonância zero, porque nem o Ocidente quer dar um arsenal nuclear contra ele, para ele, na mão de um cara como ele, e nem, na verdade, os países do sul global estão interessados numa guerra nuclear. Então a mídia brasileira que estava dizendo que o Zelensky seria o protagonista, eu imagino que o Zelensky tenha sido uma figura apagadérrima lá. Posso estar enganado, não vi, não sei se ele foi aplaudido ou não. O discurso do Biden, deixa eu botar o Biden aqui nesse momento. O Biden também, na verdade, fez um apelo à guerra, que é uma guerra que favorece a indústria armamentista americana. Então tá aqui, Biden pede ao mundo que apoie a Ucrânia. Quem tinha que apoiar a Ucrânia já está apoiando, que são os países da OTAN, né? O que vai mudar? Os países da África não vão apoiar a Ucrânia, os países da América do Sul também não vão apoiar a Ucrânia, a menos que o Milei ganhe a eleição, esse eventualmente apoiaria. Mas eu vejo assim, sabe, a antiga ordem desaparecendo. Talvez seja excesso de otimismo, mas... Não, eu acho que você tem razão, mas é que havia uma esperança de que a presença do presidente pudesse induzir que se sentassem à mesa os grandes indivíduos que estão envolvidos na questão da Ucrânia
e que não se levasse a guerra adiante, até porque a Europa está sofrendo muito, especialmente a Europa Oriental, está sofrendo demais com essa questão toda da guerra. Então, se havia uma perspectiva de que as palavras direcionadas do presidente Lula, mais, obviamente, a manifestação do continente africano de cada vez mais se afastar dessa condição imperial, né, do imperialismo, especialmente do norte, pudesse levar esses países ocidentais a reverem as suas posições geopolíticas e dizerem, não vamos entrar em conflito, vamos tentar acertar essa ordem, que era o caminho que certamente o presidente Lula preferiria, mas não foi o que aconteceu. O Biden, ele se joga nessa disputa geopolítica como um texano da década de 70, inclusive escrevi sobre isso, assim, na década de 70 nós tínhamos aqueles texanos que falavam rau, 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 e ameaçava todo mundo com armas, porque nós somos os fortes, e o Biden, de alguma maneira, ele fez isso, claro que com um pouquinho mais de sutileza, mas ele colocou as cartas na mesa, dizendo, obviamente, que o conflito está colocado, o confronto está colocado. Então, nesse sentido é que eu acho que houve uma divergência com a fala do presidente Lula, e eu não sei efetivamente se a agenda que o presidente propõe e que o Guterres, o secretário da ONU, também propôs, porque o secretário da ONU, quando fala muito bem antes dos grandes problemas que a humanidade está vivendo, mas eu tenho a impressão que, infelizmente, por conta dessa questão geopolítica e da postura norte-americana, essas discussões vão ficar eclipsadas pela própria queda do Império Americano. Antigamente se dizia, ele vai cair e vai fazer o quê? Eu acho que ele vai levar uma parte do mundo com ele. Mas poderia ser diferente? Quer dizer, o discurso do Lula não teria que ser naturalmente um discurso antagônico ao do Biden? O Biden é o senhor da guerra, o Lula é o senhor da paz. Claro, eu não tô falando que o discurso do Lula deveria ser diferente. Eu só estou dizendo que não ressoou na comunidade internacional, especialmente de forma mais evidente, porque os norte-americanos não estão permitindo. Os norte-americanos estão em compasso de guerra, estão em compasso de combate, de luta, de disputa, e obviamente que isso significa entrar naquela lógica de não estar conosco, estar contra nós. E é essa lógica que o presidente Lula está tentando fugir de todas as formas. Ele está tentando fazer com que o mundo não entre nisso. Mas os agentes do mundo ou se calam, como, por exemplo, Putin e Xi Jinping, né? Ou então entram nessa lógica do estar contra nós. E aí muita gente diz o seguinte, não, mas o Biden e o Lula concordaram sobre a mudança no Conselho de Segurança, que é preciso mudar. Está errado dizer isso. O Biden se comprometeu em mudar o Conselho de Segurança, mas para colocar a Índia. E ele sabe que a Índia não vai entrar no Conselho de Segurança porque nunca vai ser aceito pela China a Índia. O Biden jamais vai colocar o Brasil, porque sabe que o Brasil não vai ser aceito pelos próprios norte-americanos, que não vão permitir isso. Então, na realidade, falar sobre essa alteração do Conselho de Segurança é mais um motivo para você gerar dissidência e discórdia dentro da geopolítica internacional. Mas essa discórdia está colocada. A China e a Rússia, os dois chanceleres, tiveram uma reunião ontem em Moscou, disseram ao final da reunião que a posição dos dois países em relação à Ucrânia é muito alinhada, que não existe acordo de paz que não contemple também os interesses da Rússia, e a gente está numa situação de impasse. Por quê? O Zelensky quer fazer a guerra. A OTAN, a chanceler da Alemanha, a Annalena Baerbock, diz assim que a Ucrânia tem que vencer a guerra. Só que, na verdade, o desejo... É impossível derrotar a Rússia. Quer dizer, então eles têm um desejo... Como é que eles vão derrotar a Rússia, que tem um arsenal nuclear gigantesco, sem destruir o planeta e sem destruir a humanidade? Então, como vencer a guerra é impossível, né? China e Rússia estão alinhadas. Quer dizer, esse impasse está colocado. A grande questão é quais são as consequências dessa nova ordem. Como é que o Brasil vai se posicionar? O Brasil vai conseguir transitar, vamos dizer assim, entre todos os mundos, né? O mundo euroasiático, esse mundo ocidental, vai construir esse sul global. O Lula, ele é um mestre, né, nesse ponto. E o Lula também, ele tem uma grande qualidade, que assim, quer dizer, ele vai negociar também coisas que vão ajudar o Biden dentro dos Estados Unidos. Amanhã ele e o Biden lançam essa ação global contra o trabalho precário, né? O Biden precisa se reeleger. O Lula, de certa maneira, até transfere prestígio para o Biden no momento em que ele está tentando valorizar o trabalho, os sindicatos, etc. e tal. O ponto é o seguinte, quer dizer, como o Brasil vai trafegar numa nova ordem que já está se colocando. Outro dia teve o Tony Blinken, o chanceler americano, o chefe do Departamento de Estado, dizendo, não, agora a gente tem que... Ele quase que reconheceu o mundo multipolar, mas ele está dizendo, a nova era vai ser marcada por essas potências, Estados Unidos, Rússia e China. Então,
enfim, tem aí o novo mundo. Eu tem duas coisas que é importante a gente colocar ali. Primeiro que nesse novo mundo o Brasil tem muito pouco a dar, né? Vamos falar sério. O Brasil não tem um exército, uma força militar internacional capaz de ação. O Brasil não é uma potência líder em termos de desenvolvimento tecnológico. O Brasil não é uma potência líder em termos de desenvolvimento econômico. Há planos do governo que, inclusive, foram lançados, acho que ontem, né, organizados a partir de uma entrevista do próprio Haddad, do Brasil se tornar uma potência energética nessas energias verdes, mas ainda precisamos caminhar muito nesse sentido. O mercado brasileiro não é um mercado de posses, nós não somos, em função do baixo poder aquisitivo do brasileiro médio, nós temos dificuldade para nos tornarmos mercados, por exemplo, para grandes produtos, né? Então, o Brasil tem dificuldade em como se inserir nessa nova ordem pelos meios mais tradicionais, força militar, força econômica e tudo mais, né? O que nós temos é exatamente essa questão, é nos abraçarmos com essa questão climática e oferecermos para o mundo como um país que defende essa ordem e que é o fiel da balança da continuidade do clima no mundo, né? Porque é assim que se imagina. Mas nós não estamos conseguindo fazer isso de forma muito efetiva. Já estamos com discussões sobre o petróleo na região norte e tal. E essa questão nos Estados Unidos, do Lula lançar essa plataforma, eu não sei como é que isso vai rebater na sociedade americana, viu, Léo? Porque os Estados Unidos se caracterizaram a partir da década de 60 por uma enorme caça aos sindicatos. Enquanto os sindicatos estavam funcionando nos Estados Unidos, o valor médio do recebimento do trabalho, do salário do trabalhador, acompanhou o crescimento da produtividade da indústria americana, mantendo a sociedade não muito desigual. Mas a partir do momento que, com os discursos da Guerra Fria, eles lançaram guerra contra os sindicatos, esses dois parâmetros se dissociaram, os sindicatos sumiram, o valor do trabalho ficou lá embaixo, e aí entra essa questão da precarização, e a produtividade americana foi lá para cima, criando esse país tremendamente desigual. E essa é a característica da sociedade americana até os dias de hoje. A ideia da meritocracia não como uma condição de crescimento social, mas como uma explicação do porquê que tão poucos se dão bem e tantos acabam passando tanta necessidade. E aí o Lula entrar nessa discussão um pouco antes do processo eleitoral, eu não sei se isso vai ser bom para o Biden ou se vai jogar ainda mais argumentos para que o Trump venha para cima. Inclusive, vamos lembrar, né, o Obama era chamado de comunista. Você imagina o Biden do lado do Lula lançando uma plataforma contra o trabalho precarizado, o que vai ser chamado lá? Vamos lá, deixa eu pegar os comentários aqui, Horta. Vamos trazer aqui a turma aqui da comunidade. O Gabriel Bezerra está nos apoiando. A Rosângela Lozada, sinceramente, a Assembleia acontece todos os anos, tudo permanece como dantes. Neoliberalismo continua, indústria bélica, petróleo e gás, idem. Mauro Augusto, o Globo diminui o discurso de Lula e aplaude o de Biden. Por quê? Porque a Globo é um instrumento... A Globo não é um veículo de comunicação, gente. A Globo é um instrumento de colonização do Brasil. Ela tenta convencer os brasileiros que o Brasil deve ser um país submisso, pequeno, que o Lula está mostrando que não. Carmen Souza, o tempo do discurso foi reduzido. Lula teve que sintetizar para poder abordar todos os assuntos que pretendia. Por isso, não pôde se aprofundar. Pois é, mas me parecia que antes tinham 45 minutos de discurso, 20, né? Não, 20, e agora foi 15. Não, do Lula foi 21 minutos. Eu cheguei até a publicar, deu 21, ele estourou 1 minuto e pouco o tempo. E aí ele botou vários temas de uma maneira, a meu ver, bastante técnica, né? A Magda Família dizendo assim, Léo, cadê o emoji da Sara? Vamos pedir um emoji da Sara também. Boa lembrança. É tanta coisa aqui que às vezes a gente acaba esquecendo. Mas, Horta, o que você achou do Arthur Lira e do Rodrigo Pacheco ali na plateia? E qual é o significado disso? Essa é uma forma interessante. O presidente Lula está fazendo isso desde o início dele, né? O presidente Lula sabe que ele tem prestígio internacional que o Brasil não tem. Pode parecer estranho, né? Mas é a verdade. O Brasil grande parte da política externa brasileira foi destruída pelo Bolsonaro. Então o Lula tem esse prestígio. Então, desde a viagem à China, o presidente Lula está fazendo isso. Ele está trazendo determinados líderes para que eles vejam o mundo a partir da forma como o presidente vê o mundo e se banhem um pouco nesse processo, né, de ganhar louros por estar próximos de um grande líder. É uma nova forma de diplomacia, ou uma nova forma dessa relação entre executivo e legislativo,
que me parece que o presidente quer fazer escola com isso. Se a moda pega, talvez os próximos presidentes possam pensar nessa situação. Não sei se está funcionando, porque a cara do Arthur Lira, durante o discurso do presidente Lula, inclusive, se tu pegares a foto, é muito engraçada, parece que ele está sofrendo de um enorme problema intestinal, gastrointestinal, entendeu? Parece que ele está com, vamos usar a palavra feia aqui, parece que ele está com churril, entendeu? Ele está com uma cara tremendamente apavorante e o Pacheco do lado com uma cara de não estou entendendo nada do que está acontecendo aqui. Mas se serviu para que eles se sentissem um pouco mais abraçados por essa aura geopolítica que o Lula tem, por todo esse carisma que ele vem colocando, e se isso ajudar de alguma maneira a melhorar as votações, tanto melhor para nós, mas eu ainda não vi nenhum objetivo claro sendo alcançado nisso. Agora, eu acho que foi uma lição também, né? Porque você tinha lá os dois presidentes das casas legislativas, né? Que apoiaram o neoliberalismo, apoiaram o golpe de Estado, apoiaram a supressão de direitos, apoiaram quando o Lula disse, olha, é o neoliberalismo que produz o fascismo, viram o Lula dizer na lata ali de todo mundo, quer dizer, por que o Brasil viveu tanto retrocesso nos últimos anos, né? E viram a imagem de um Brasil grande, que pode ser grande depois disso. Então, tomara que, assim, quer dizer, a gente possa ter o Lula capaz de movimentar a agenda interna de uma maneira mais produtiva também, né? Taxação dos bilionários, tudo aquilo que se espera. E principalmente, por exemplo, que aquela sanha que o Pacheco tentou implementar lá, de tornar as questões de droga, a lei de novo, essa briga que parece que o Legislativo está querendo levar contra o Judiciário, que isso não continue, porque certamente vai respingar efetivamente no governo Lula. Então, talvez o presidente esteja tentando colocar essas questões um pouco mais no prumo, né? Vamos ver se funciona. Até agora nós não vimos efetivamente nada. O Lira continua com uma sanha por ministérios e por bancos, que agora ele ganhou a Caixa e já fala como se a Caixa fosse dele, e o Pacheco indignado efetivamente para botar o STF no lugar. Então, até agora não mudou. Quem sabe os ventos de Nova York fazem a transformação. Ganhou, mas não levou ainda. Ele está dizendo que ganhou, né? Na verdade. Vamos ver como é que vai ser. Será que vai ter essa entrega? Tem uma reação dos funcionários da Caixa também, dizendo que o banco não pode ser entregue ao fisiologismo. Talvez ele não consiga de fato levar. Ele deu essa entrevista em que ele falou, o Lula tem 350 votos na Câmara, que eu garanti, eu quero a Caixa, vou fazer boas indicações, e a Polícia Federal não pode me incomodar. Basicamente, essa é basicamente isso, é um mafioso. Esse foi o resumo. Até alguém comentou, foi um colunista de direita, acho que foi o Josias de Souza, dizendo que é a nova modalidade de assalto a banco. Não, mas está certíssimo, mas é um mafioso. Se ele estivesse falando em italiano ali, entendeu, querido, como vai? A gente imediatamente colocaria ele como poderoso chefão, porque é isso que está aparecendo. Não, com certeza. Mas Horta, vamos lá. E nessa agenda, vamos imaginar agora o cenário da volta dos Estados Unidos. Ainda tem lá, amanhã tem encontro com Biden, encontro com Zelensky. Aí o Lula volta, tem um evento do PAC em São Paulo na sexta-feira, bastante importante. E ele passa o fim de semana, descansa e depois se prepara para a cirurgia na semana que vem. Como é que você acha que vai ser esse período pós a reinserção do Brasil no mundo? Agora que o Brasil já voltou a ser um país respeitado, admirado, querido, não é mais um país governado por um imbecil. Como é que você acha que vai ser a agenda interna depois desse período? Quase que uma epopeia do Lula aí ao redor do mundo. 21 viagens internacionais. 21 viagens, mais de 100 bilhões, se não me engano, já de promessas de investimento direto, algumas delas já realizadas, né? Claro que algumas precisam ainda se verificarem, porque vão se dar no período aí de um ano, mas esse dado é muito importante, quer dizer, não são viagens jogadas ao léu, são viagens cujo sentido é, obviamente, trazer dinheiro para o Brasil, até porque o presidente sabe que vai precisar desses investimentos para mover a economia no ano que vem, que já estamos tendo aí algum tipo de problema nessa relação, mas eu estou muito preocupado, porque houve um certo momento de paixão com o BRICS e se imaginava que o Brasil, o BRICS, Índia, China, agora vamos todos transformar o mundo, e em seguida veio uma reunião muito forte entre Estados Unidos e Índia, onde foram assinados 7 ou 8 protocolos de intenção e ações políticas efetivas entre Índia e Estados Unidos que esfriaram isso.
E a partir dali, me parece que Índia, China e Brasil especificamente não estão na mesma batida, estão falando coisas diferentes. E é preciso ainda afinar esse processo. Então, eu tenho a impressão que o presidente vai agora fazer essa operação, se recuperar, vai esperar efetivamente como a Argentina vai se reorganizar, porque se Javier Milei ganha lá, teremos problemas sérios na continuidade da integração da América Latina, para o presidente poder saber de onde ele fala. Porque se o Javier Milei não ganha, bom, segue-se o processo de integração latino-americano com alguma força e o presidente passa a poder, de alguma maneira, articular a América Latina nessa nova ordem internacional. Mas se o Milei entrar, a coisa vai ser tão disruptiva que o presidente vai começar a falar por ele e por meia dúzia de outros países só, perde um pouco essa força. E aí eu tenho a impressão que a negociação dessa nova ordem não vai ser nada simples, nada fácil. Mas também quando é que foi, né, Léo? Um amigo meu perguntou para mim assim, quando foi que houve uma ordem, uma mudança internacional forte assim, que as coisas se acertaram que nem bola, né, que nem jogo de sinuca, dá uma tacada, entra uma bolinha em cada canto, pô, maravilha, agora eu só tenho que acertar aquela ali. Não é assim, a gente está numa tremenda rolo. Agora, a vantagem é o seguinte, nós temos uma figura que, se não é a mais qualificada hoje no Brasil para fazer esse tipo de coisa, está entre as 2 ou 3 mais, né? Bom, a grande questão que se coloca quando a gente vê um discurso como esse, né? Bom, lógico, né? Sempre há uma possibilidade de renovação, tem aí o Haddad e tal, que é um grande nome, Flávio Dino, mas, olha, depois do Lula vai ser difícil, viu? Vai ser difícil, a comparação vai ser muito ruim. Sabe aquela coisa que o Pelé jogou aqui, quer dizer, aí o Pelé vestiu essa camisa. Como é que vai ser para os sucessores do Lula futuramente, Horta? Tudo é problema. Tudo é muito problema. O próximo presidente, depois do presidente Lula, será complicado, e isso faz com que a gente tenha que reconhecer necessariamente a grandeza da presidenta Dilma. Porque a presidenta Dilma viveu esse processo. Ela pega a bola depois da saída do presidente, e o presidente em altíssimo, né, em desempenho. Mas eu tenho a impressão que nós ainda não temos ninguém específico que possa fazer essa transição de uma maneira um pouco menos desigual, vamos dizer assim, e acho que a ida do Flávio Dino para o STF é um enorme erro, porque vai privar o mundo político da figura que, no meu entendimento, é a que tem melhores condições de fazer essa transição, e vai jogar ele lá dentro da cova dos leões. Mas você sabe, Horta, que eu acho que essa coisa do Flávio Dino no STF tem muito mais especulação do que verdade propriamente. Deixa eu agradecer aqui também o Gabriel Bezerra. Eu acho que assim, tem alguns setores que estão desejando o Ministério da Justiça, tem uma disputa, então as pessoas ficam plantando essas notícias, o Dino vai e outros vão e tal. Eu acho que o Lula realmente não tomou essa decisão sobre ministro do Supremo, né? Eu acho que tem 3 favoritos, que são o Flávio Dino, o Jorge Messias e o Bruno Dantas, de fato, efetivamente, mas não vejo assim isso consolidado. E acho que sim, há uma disputa pelo Ministério da Justiça. Aí é uma outra questão, né? Pois vamos fazer uma analogia com futebol, né, Léo? Você tem um zagueiro que nem o Flávio Dino que está jogando uma barbaridade ali atrás. Está resolvendo a defesa, está lidando com Polícia Federal, está lidando com a estrutura militar, está lidando com pressões políticas na estrutura da formação do Estado brasileiro. Quer dizer, não são coisas abertas, são coisas muito complicadas, e está se saindo muito bem. Está conseguindo afastar os perigos, está andando, e aí de repente você tira uma figura que está tão bem ali para colocar ele numa outra posição, que supostamente ele já jogou na vida, né? Já jogou de meio campo, já jogou, foi bem. O Dino foi juiz, foi um grande juiz, dizem, então ótimo, maravilha. Mas você vai mexer toda a mecânica da estrutura do governo e não tem garantia nenhuma de que isso vai resolver os problemas do Supremo Tribunal Federal. Eu tenho muito medo dessa decisão, e eu ouvi nomes que foram aventados para irem para o Ministério da Justiça no lugar do Flávio Dino, que me deixaram de cabelo em pé, que me preocupou muito, e aí me veio muito à cabeça daquele termo que a gente usa no futebol, né, Léo? Quando o treinador inventa demais, que a gente chama de professor pardal, né? Que ele pega o lateral, bota do lado do atacante, o atacante né, bota até o goleiro, e aí o time perde, e depois quer dizer assim, não, ele deu uma de professor pardal, ele fez uma confusão ali. Eu tenho medo de mexer nessa situação. Acho que quem time que está ganhando não se mexe. É isso aí. Horta, muito obrigado a você. Vamos trazer aqui a Márcia Carmo, diretamente de Buenos Aires. Valeu, querido.